Impeachment do Augusto Melo já está na mesa. O Corinthians anuncia o volante José Martínez. O Corinthians também aumentou a proposta pelo centroavante Arthur Cabral e a saída de Yuri Alberto está mais próxima do que você imagina. Eu vou te passar tudo isso hoje no Boletim Corinthians. Se inscreva no canal, deixa o seu like e ative as notificações. Vamos começar falando do impeachment do Augusto Melo. Vale lembrar que eu não considero isso ideal, não concordo com isso, antes que venham com mimimi no vídeo, mas é notícia, eu tenho que passar. A notícia chega pelo José Edgar Matos, lá do GE. Os conselheiros entram com pedido de impeachment contra Augusto Melo no Corinthians. O grupo de 90 pessoas que se apresenta como apartidário conta com lideranças de diferentes alas políticas. O ex-presidente Mário Gobi atua como um dos porta-vozes e explicou o movimento. Um grupo de 90 conselheiros protocolou no fim da tarde de hoje, segunda-feira, lá no Parque São Jorge, um requerimento pedindo a abertura de um processo de impeachment contra Augusto Melo. O documento foi endereçado a Romeu Thomas Jr., que é o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. O grupo que assina o pedido de impeachment conta com membros de diferentes alas políticas do Corinthians e se classifica como apartidário. Para fundamentar a solicitação de destituição do Augusto Melo, os signatários se embasam em artigos do Estatuto, Lei Geral do Esporte e da Lei 9.613, datada de 1998. Entre os conselheiros que decidiram aderir ao movimento, aparecem nomes importantes na política corintiana. Mário Gobi, ex-presidente que comandou o clube entre 2012 e 2015, se pronunciou sobre a iniciativa. O movimento Reconstrução nada mais é do que uma ação apartidária que reúne conselheiros independentes de diversos grupos que sim, têm opiniões diferentes sobre vários temas, mas que neste momento é preciso deixar essas diferenças de lado e focar no bem maior, que é o Corinthians. Segundo ele, o Corinthians está no limite, não suporta mais todo esse desmando, toda essa confusão em falta de gestão. É preciso organizá-lo quanto antes, seja para o clube parar de sangrar, seja para que o nosso time dê a resposta no campo e saia da situação no Brasileirão que aflige a todos nós, ressaltou o conselheiro vitalício e ex-presidente do Corinthians. No documento, os principais questionamentos contra Augusto Melo são a intermediação do contrato do patrocínio com a VaiDebet, rompido em junho por iniciativa da casa de apostas. Vale lembrar, gente, que o Corinthians já está processando a VaiDebet por essa rescisão de contrato, tá? Eles não informam geralmente, mas sim, o Corinthians está processando. E sobre isso daqui, pessoal, vocês acham que um pedido de impeachment agora, um impeachment agora resolveria os problemas do Corinthians? Eu quero saber de você, torcedor corintiano, o que você acha. Eu não acho que isso seja a solução para os problemas do Corinthians. Na verdade, eu acho que vai complicar mais ainda. Mas eu quero saber de vocês e é extremamente importante que vocês participem nos comentários. E vamos lá, o Corinthians anuncia a contratação do volante José Martínez, O jogador venezuelano assinou o contrato com o Timão até o fim de 2027. Isso aqui acho que todo mundo já sabe. O Corinthians anunciou nesta segunda-feira a contratação de José Martínez, volante, 30 anos, venezuelano, que estava no Philadelphia Union dos Estados Unidos e chegou ao Timão com contrato válido até o fim de 2027. A multa rescisória do José Martínez é de 300 milhões de reais para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o mercado internacional. Ele já vinha treinando com o elenco do Corinthians, tá, pessoal? Desde a semana passada. Tanto ele quanto o Héctor Fernandes, as informações dão conta de que sim, o Héctor Fernandes também já está treinando com o Corinthians e pode ser anunciado muito em breve aí. Eu até achava que o Héctor ia ser anunciado antes do José Martínez, mas não, foi ao contrário do que eu pensei, mas muito bom. Essa multa rescisória também é extremamente eficaz para impedir que alguém venha e tire ele do nosso querido Corinthians. O José Martínez até se pronunciou, Abre aspas, estou muito feliz, contente de vir ao Corinthians, uma equipe grande do Brasil, foi a melhor decisão que eu pude tomar, porque estou mais perto da minha família, posso ficar mais tranquilo, espero poder estrear e dar o meu melhor aqui no Corinthians, disse o venezuelano à Corinthians TV. Ele é o 6º reforço que está oficialmente pelo Corinthians, tá, pessoal? Nós já apresentamos Hugo Souza, André Ramalho, que é zagueiro, Alex Santana e Charles, que são volantes, e o Thales Magno. O José Martínez, ele tem o apelido de O Bruxo, tá? Vale lembrar isso daqui, que ele tem o apelido de O Bruxo. Ele é um cara muito bom de bola, eu gostei dessa contratação.
José Martínez, cara, joga bola bem demais, um jogador extremamente defensivo, e não é à toa que ele tem o apelido de O Bruxo, né? Depois vocês pesquisam os melhores momentos dele aí, vocês vão conseguir ver. Ele entrou em campo 147 vezes pelo Philadelphia Union, né? Ele está lá desde 2020, marcou 3 gols, deu 10 assistências, né? Muito bom mesmo essa notícia. Nação corintiana, o José Martínez está aprovado no Corinthians? Eu quero saber de você, torcedor alvinegro. Responda nos comentários. E tem jogador que pode sair do Corinthians, isso porque o Corinthians vem conversando com o Southampton e pode negociar Yuri Alberto. A notícia é do Emílio Bota, aqui do GE também. O Southampton da Inglaterra abriu negociação com o Corinthians para a contratação de Yuri Alberto. Uma proposta formal ainda não foi feita pelo clube inglês, que ainda discute os termos com o clube brasileiro para avançar na investida. A intenção inicial é contratar Yuri por empréstimo de 1 ano, com opção de compra dos direitos econômicos do atacante de 22 anos. Porém, o Corinthians é vender o jogador ou ter a garantia de compra a partir de metas pré-estabelecidas. No caso, eles querem pegar o Yuri Alberto emprestado e, ao querer deles, eles compram ou não. O Corinthians já quer uma garantia, uma cláusula de obrigatoriedade de compra, por assim dizer, se o Yuri Alberto conseguir alcançar algumas metas, né? Segundo a apuração do GE, o Southampton sinalizou a possibilidade de investir até 21 milhões de euros no negócio, 126 milhões de reais. O jornalista Benjamin Beck noticiou inicialmente a negociação. Vale lembrar, gente, que a multa rescisória do Yuri Alberto é de 40 milhões de euros, tá? Ele é vinha sendo um dos jogadores mais caros aí, mas agora é 40 milhões de euros a multa do Yuri Alberto. Se negociar por 21, todavia, esses 126 milhões de reais dá para fazer bastante coisa aqui no Brasil. Nação corintiana, uma possível saída de Yuri Alberto, o que vocês acham disso? Eu pessoalmente gosto muito do futebol do Yuri Alberto, embora eu critique bastante, porque ele é o camisa 9, não tem como ele fugir dessa responsa, eu critico muito, mas no geral ele é um cara que não bobeia muito com a bola no pé, pega a bola e chuta. Nós já temos o Héctor Hernandes e daqui a pouco eu vou falar do Arthur Cabral, já. E, cara, se negociar, pra mim tá bom, mas eu quero saber de você. Participe nos comentários, eu respondo praticamente todo mundo, tá, pessoal? E o Corinthians sobra a oferta por Arthur Cabral, né? E tem semana decisiva para contratar o atacante do Benfica. Bruno Cassucci, ge.globo.com. O Corinthians segue negociação com o Benfica pela contratação do atacante Arthur Cabral. E deu uma melhoradinha aí na questão financeira. A proposta do Corinthians é por empréstimo de 1 ano, né? Remunerado ainda. E com obrigatoriedade de compra a partir de algumas metas já pré-estabelecidas. O clube apresentou o fluxo de pagamentos mais favorável ao Benfica e também atendeu a exigência dos portugueses quanto aos gatilhos contratuais para a aquisição do centroavante. Há ainda, porém, obstáculos a serem superados na negociação. O Benfica pagou 20 milhões de euros por Arthur Cabral, e é um dinheiro pesado para o futebol brasileiro. A prioridade é vender o jogador nessa janela de transferências por pelo menos 15 milhões de euros, 93 milhões de reais, né? Eles querem recuperar um pouco do investimento que eles fizeram. O empréstimo, porém, não está descartado, desde que envolva uma compensação financeira. Eles querem tutu. Arthur Cabral não participou das 2 primeiras rodadas do Campeonato Português, entrou nos 4 minutos finais da partida no último sábado contra a Estrela Amadora. A diretoria corintiana trata o negócio com cautela, por saber que a transferência é complexa e custosa, vai custar muito dinheiro. Ainda assim, se esforça para fechar a contratação do centroavante, por ver urgência em reforçar essa posição e que ficou mais latente ainda no último jogo. Que jogo ridículo de ontem contra o Fortaleza. A semana será decisiva para a negociação, já que a janela de transferências fecha na segunda-feira que vem, dia 2. Paulo Pitombeira, empresário de Arthur Cabral, está na Europa e vai se reunir com a diretoria do Benfica nos próximos dias. Na segunda-feira, o Corinthians, eles já colocaram que deve anunciar, mas o Corinthians já anunciou o volante José Martínez e o atacante Héctor Hernandes ainda não, tá? Mas ambos, segundo aqui o GE, já estão treinando no clube desde a semana passada. Nação corintiana, Arthur Cabral. Arthur Cabral, a foto aqui é do Carlos Rodrigues, né, do Jet Imagem. Arthur Cabral está aprovado no Timão, eu quero saber de você. Participe nos comentários.
E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado de se informar de tudo que aconteceu no Timão. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações, porque aqui no Boletim Corinthians você fica sempre muito bem informado de tudo. Obrigado e até a próxima!